Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Acho que o vídeo tá indo. Vamos ver, o Instagram tá me avisando. Ah, o Fernando já entrou, maravilha! Já vou convidá-lo aqui. Gente, pessoa mais rápida, adorei. Fernando, muito bom. Super pontual. Deixa eu adicionar aqui. E pitada de Guerrilha Way, sejam bem-vindos, Lari. Sejam todos muito bem-vindos. Alegria estar com vocês. E aí, Olá, Fernando? tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tava aí Tudo nessa certo cidade com você? maravilhosa hoje. Oi? Eu tava aí nessa cidade maravilhosa hoje. Acabei de chegar aqui em São Paulo. Já tá em São Paulo, né? Já tô em São Paulo, já tô em São Paulo. Nossa, você escapou do tempo feio, né? Porque hoje só chuva. Hoje só Olha o chuva, mas... Rafael de Ó, o Abreu. Boa Rafa. noite, Rafael. Poxa, o Rafa é um cara que eu admiro demais, meu. Ele deu um socorro pra gente com uma pessoa que teve uma crise forte aqui, então eu vou aproveitar a live que ele Nossa, entrou aqui até para agradecê-lo em com público, certeza. porque o que o cara fez de verdade salvou uma vida. Salvou uma vida mesmo, de Nossa, uma pessoa que estava numa crise, quase entrando, enfim, quase tentando, né, alguma coisa mais forte, né? Então, Rafa, obrigado, viu? Você é um cara que eu considero demais. nossa, com certeza. Eu valorizo muito isso mesmo, da gente realmente indicar, agradecer os profissionais, tantos amigos que a gente faz aqui. O Rafael é uma dessas pessoas que, bom, me ajuda desde o início, né? Desde que eu comecei a acompanhá-lo, sempre disponível para tirar dúvidas, e eu gosto muito do trabalho dele. E é uma alegria essa ferramenta que a gente tem aqui, né, que nos aproxima tanto. E a gente se Pois conheceu é. pessoalmente mês passado, né, Fernando? Que Foi mês foi o passado. encontro, não foi? Acho que Foi foi mês mês passado. passado. Mês Nossa, passado, que então foi lá no. Ali lá no, na no Encontro Barra. GW, né? Na Barra. Isso Olha a mesmo. Oi, Paulinha. Paula! Seja bem-vinda. Bom, então, Fernando, mais uma vez gostaria muito de agradecer, tá, pelo seu tempo, por você se disponibilizar para essa live. Né? Seja muito bem-vindo também. Obrigado, eu que E é um agradeço o prazer convite. a gente trabalhar junto. Sim. Eu que agradeço o convite, Maravilha. né? Na verdade, o convite partiu de mim, né? Na verdade, né? Foi lá no dia que a gente se conheceu, eu falei, pô, Bianca, vamos fazer uma live juntos e tal, né? E aí É, você lembrou ali, né? Mas que bom que deu certo pra gente estar aqui hoje, né? Acho que tem bastante coisa que dá não, pra com gente certeza. conversar e tentar ajudar as pessoas, né? Que é o grande foco aqui dessa ferramenta, né? Uhum. Ótimo, Fernando. E até para começar, assim, para introduzir um pouco, e até para explicar para o pessoal, né, a escolha desse tema, né, que a gente vai Sim, falar muito sobre isso, da questão de paralisar, né, aqui o ponto é a gente tentar dar ferramentas, conversar sobre essa questão de, poxa, sai desse lugar, né, não paralisa, avança. sim. Então, isso tem chegado muito aqui no meu Instagram. Acredito que com você, na sua vida profissional, seja a mesma coisa, né? Uhum, Está sendo muito recorrente isso das pessoas falarem, cara, eu não consigo, né? Eu preciso avançar, eu não consigo, eu tô paralisada, eu não sei o que fazer. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas e recebi uns feedbacks, assim, para tentar entender onde cada um está. Então tem muita gente que se sente paralisado por conta de relacionamento, né? Puxa, terminei um namoro, né? Algo assim, cara, um namoro e não consigo mais ver como prosseguir, porque não, que era às vezes uma dependência, né? Eu não consigo viver sem aquele namoro, sem aquela sim. pessoa. Ou às vezes tenho, tô acumulado de problemas, não sei nem por onde começar, ou desânimo, tristeza, enfim, né? São vários fatores, né? Tem gente que falou muito de procrastinação em si, tipo, não, eu sei que Sim. tem que fazer, tem um monte de coisa pra fazer, mas eu não consigo. Não consigo fazer, parece que a vida vai te tomando. Então, eu fui identificando, assim, que é uma grande realidade hoje em dia que chega muito pra gente é isso. Né? As pessoas estão paralisadas. E o que eu queria deixar bem claro, também no teu Instagram é assim, no meu aqui, né, a gente recebe perguntas e não necessariamente a gente está respondendo para aquela pessoa. É porque a gente não Perfeito. conhece a realidade. A gente tenta pegar aquilo, responder de uma forma, claro, que ajude,
mas que se aplica a todo mundo também. E um dos meus pontos é que é aquela questão, cara, de amadurecimento, né? Então a gente não tá aqui pra, você tá paralisado, puxa, tadinho, realmente, você tem que estar, é muito duro, né? Passar a mão na cabeça. Não, a gente entende, acolhe, mas, cara, você nasceu para algo tão melhor que a gente não pode te deixar nesse lugar. Então, por isso que eu me senti muito motivada a trazer esse tema. Eu tenho certeza que você pode contribuir muito com a tua jornada aí, Fernando, com relação a isso. Sim, não. Por aqui aparece também, né, muitas vezes. É engraçado que esse tema procrastinação é uma coisa que sempre aparece, né? Eu acho que tem dois balizadores que são recorrentes, que é com relação à procrastinação e com relação ao medo, né? Acho que são as duas vertentes ali que, quando fala de paralisia, são geralmente, né, as coisas que surgem, né? Muitas vezes não um medo, aquele medo substancial mesmo, né? Aquela situação que você olha e fala, não, peraí, você tem algum tipo de trauma, por favor, procure um psicólogo, faça um tratamento, invista em você nesse aspecto, mas às vezes aquele medo de ser julgado, o medo do olhar do outro, o medo, né, de não ser Isso aparece aprovado. muito. Exato, que na verdade, não, esse problema não está na outra pessoa, não é o julgamento do outro, não é o olhar do outro, não é nada. Na verdade, está na pessoa que está com medo, né, que acaba entrando nessa autorreferência, como se o mundo girasse em torno do umbigo dela, né? E por outro lado, né, essa questão da procrastinação, eu redigi um e-book falando sobre metas. E eu tirei um capítulo para falar sobre procrastinação. Na verdade, eu peguei alguns termos ali que estão na moda, né? Que, sob certos aspectos, foram bons, né? Que foram lançados aqui e acabaram sendo difundidos, né? Divulgados, mas muitas vezes tomaram, né, um lugar errado. Porque a procrastinação em si, não necessariamente ela é ruim. Que a procrastinação é você, às vezes, segurar aquele, né, aquele ímpeto da decisão ou da ação imediata para que você pense melhor naquela situação e consiga tomar uma decisão certa. E aí as pessoas substituem, né, a preguiça, a acomodação, a não querer agir e tudo mais, e falam, não, eu estou procrastinando, eu preciso melhorar a minha procrastinação. E aí serve para esse monte de guru que tem na internet, né, ficar vendendo curso de alta performance, alto isso, alto aquilo, quando na verdade você precisa se olhar no espelho e falar, meu filho, olha o seguinte, olhar, né, bater de frente ali com o seu olhar e falar, olha, eu sou um preguiçoso, eu sou um acomodado, dar o nome correto, que aí com o nome correto você consegue agir, né? Não na sopa de letrinha que muitas vezes ficam, né? Então, essa questão da paralisia, quando pega essas duas vertentes, foram as principais, pelo menos, que eu vi até hoje aparecendo, né? É evidente que tem muita coisa que a gente pode conversar, né? Mas essas duas vertentes da procrastinação, que na verdade você olha para você e fala, não, peraí, você está paralisado porque você está acomodado, né? E, por outro lado, a questão do medo do julgamento alheio, o medo do que vão pensar de mim, será que eu vou ser aceito, será que eu não vou ser aceito? E aí volta na questão do que você falou do amadurecimento, né? Inevitavelmente a gente vai cair nessa questão do amadurecimento, né? Da pessoa entender esse aspecto, né? Nossa, Não, perfeito, Fernanda. E assim, eu vejo muito isso que você falou, trouxe essa questão da validação, né? Do julgamento. E você, em primeiro lugar, quando falou de dar nomes, né? Então, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla também. Porque, assim, como a gente vai tentar adquirir algo ou vencer ou lutar se eu não sei? É igual aquela história. Como é que eu vou batalhar se eu não sei qual é o meu inimigo? Como assim, né? Como é que eu tô indo para um lugar que eu não sei o que eu vou encontrar? Quais são as ferramentas, né? Sei lá, um médico vai fazer uma cirurgia X. Não, mas que tipo de cirurgia? Quais são os instrumentos, os protocolos, enfim. Então, às vezes a gente está tão acostumado, né? Todo mundo a resumir em sensações. Não, porque eu sinto um negócio, meio ruim, ai, não sei o que é. E as pessoas se contentam com isso, né? Não, só não sei o que é, ai, é uma angústia. E quando você vê que carece mesmo da observação, né? As pessoas não conseguem mais contemplar. Né? Não conseguem parar um pouco, contemplar a natureza, contemplar o céu, os fenômenos, os elementos, e, consequentemente, não conseguem falar sobre si. Então, não conseguem distinguir que, às vezes, eu estou sentindo um negócio aqui, é raiva, ou não, é inveja mesmo, ou é uma preguiça, ou é uma alegria. E isso é fundamental, porque senão você acaba maquiando e você fica lutando uma coisa quando, no fundo, tem uma outra questãozinha ali. E isso que você falou da preguiça, gente, eu acho fundamental, né? É reconhecer, cara, sou preguiçoso. Mas assim, gente, é para reconhecer com pesar, tá? Assim,
Isso é muito ruim, ser preguiçoso. Porque parece que a preguiça é uma coisa elegante, né? Porque é a única coisa que as pessoas gostam de bater no peito e falar: ah, não é porque eu sou um pouco preguiçosa, assim, como se fosse algo bom, algo Eu feliz. estou no meu Mas ninguém. ócio necessário, né? Exatamente, mas ninguém fala, não, mas é porque eu sou invejosa, né? Ué, se você não fala que é invejoso, por que você fica falando que é preguiçoso? Né? Por que que você fica batendo no É, peito pra dizer, e você não vê que ali na preguiça, assim, você joga fora todo o amor, né? Você não põe amor nas coisas, porque você tá botando ali um bem-estar teu ali em primeiro lugar, aí você não presta serviço às outras pessoas, você acaba sim, faltando respeito, né? Porque sinal que algo que você deveria estar fazendo, você não está fazendo. Então acaba afetando os outros, o tempo da tua vida, enfim. Você vê que vai desencadeando muita coisa, né, Fernanda? sim, Você já teve exatamente. algum caso assim que você teve que trabalhar com a pessoa a questão aí da preguiça de fazer enxergar, assim, algo do gênero? Sim, isso é mais comum, né, do que a gente imagina, né? Porque você pega nos processos de coaching. Eu não vou entrar aqui no mérito de explicar o que é coaching, mas quem está ouvindo Uhum, aqui, quando eu falo de coaching, eu estou falando da metodologia séria, não estou falando dessa papagaiada que se vê na internet, etc e tal. Então, estou falando da uhum, metodologia, né, propriamente, como foi criada lá nos Estados Unidos para ser aplicado a pessoas que querem atingir metas, objetivos concretos, tá? Só para fazer essa uhum. passagem aqui, para o pessoal não achar, quando eu falo coaching, né, ou quando eu falar coach, o pessoal não achar que é bom, enfim, essa patifaria que a gente vê na internet por aí, né? Só para fazer essa ressalva. Então, isso é muito comum, porque quando você pega, por exemplo, uma pessoa que quer uma meta, né? Você fala, legal, qual meta que você quer? Eu quero atingir X meta, né? Bacana, quanto tempo você quer? Você começa a destrinchar ali mesmo, né? Conversar, começa a aprofundar, né? Primeira coisa, você começa a ver que muitas vezes a pessoa quer essa determinada meta há muito tempo, né? Por algum motivo ela não conseguiu agir, etc e tal. E aí quando você começa ali a dar os elementos para trabalhar, mas principalmente no começo dos processos, né? Você começa a dar os elementos, a gente estabelece ali em Uhum. conjunto as metas, a pessoa simplesmente ela não se move. E aí você começa a mexer ali na situação, vem sempre a questão da preguiça, né? Mas a preguiça não é uma É, coisa que a gente acaba atacando diretamente, né? Você não consegue é. movimentar. Não existe uma técnica para deixar de ser preguiçoso. Então você tem que mexer em outros elementos, né? Uhum, Você precisa mexer ali no apetite da pessoa, na vontade da pessoa. Na vontade é modo de falar também, que a vontade também se mexe. Mas uhum, no apetite, naquela questão da conquista, ou muitas vezes naquilo que a pessoa está perdendo, né? Fala, legal, você está dessa forma, você não está se movimentando, como é que uhum, você o que que você está perdendo nessa situação? E aí você coloca na balança, uhum. né? Você ajuda a pessoa a colocar na balança e falar, legal, se eu não me movimentar, mesmo eu não querendo, eu vou ficar patinando e não vou atingir aquele objetivo que eu quero, né? Então, isso é Uhum. muito, 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 muito comum. E se a gente pegar o mercado corporativo, às vezes a gente entra no mercado corporativo, também é a mesma coisa, né? Só que é feio Uhum. falar, né, que é preguiçoso. Nossa, Você é. fala, não, eu estou procrastinando. Quando você vai ver, a pessoa não está trabalhando, está no joguinho, está no WhatsApp, está no Instagram, está fazendo qualquer coisa, menos trabalhando. Aí É. você fala, não é procrastinação o seu problema, meu amigo. Exato. Não, mas tá tudo dentro do meu controle, meu radar. Não, porque o Sim, prazo é tal, ali eu vou fazer. E você vê que sim. que o tempo é completamente ocioso, né? Mas realmente, É, no meio corporativo, você não pode, você não vai falar, não vai dar é. essa cara tá. Porque às vezes eu vejo também, Bianca, uma coisa que alguns elementos, né, nos fugiram, infelizmente, no tempo que a gente está vivendo, alguns elementos nos fugiram à mão, né? Então, por exemplo, se Uhum. você começar a falar sobre morte, vamos supor, né? Se falar sobre morte, nossa, o pessoal vai dar três toquezinhos da madeira e fala, meu Deus do céu, sai daqui, não quero falar sobre isso. É. Mas, se a gente não tem claro na nossa frente a questão da finitude da nossa vida, a finitude da nossa matéria, né? De que em algum Uhum. momento isso vai, que o nosso corpo, né? Essa nossa oportunidade de vida vai acabar. Você também, por outro lado, você perde esse elemento da importância do instante, do dia, daquele momento. E quando você tira o elemento ali da importância do instante, as coisas começam, né, a ficar um pouco capengas também, porque se não Uhum. agora, amanhã, depois, ou Uhum. alguém faz, ou qualquer coisa, né? E não recruta ali em você a necessidade de você atender a demanda dentro daquilo que é sua responsabilidade, porque é você que tem que fazer aquilo, né? Uhum. Então, algumas coisas acabam entrando, a gente nem percebe às vezes, né, de onde vem, mas está ali, né? Tá esse conceito enrustido na pessoa. Então, essa questão da abertura, né, para a gente olhar a vida como
um processo que em um momento, né, nossa matéria em si, nosso corpo em si vai acabar e a gente não vai poder fazer aquilo que é nosso, né, que é nosso dever, Uhum. isso, né, você perde muito da importância daquele dia específico, né? Uhum. Nossa, com certeza. É impressionante que tudo acaba conduzindo a gente a pensar na finitude da vida, né? Que não Sim. é uma coisa ruim, né? Que realmente as pessoas têm um pouco de pavor em pensar na morte, algo assim, mas, gente, talvez as coisas estão andando dessa forma porque as pessoas não estão pensando na morte, né? É Uhum. engraçado que, por exemplo, minha formação é psicologia. Teve uma aula, ficou muito gravado para mim. O professor ficou basicamente a aula toda e convencendo os alunos que não, é melhor não pensar na morte, não pense na morte, né? Porque todo Nossa. mundo começava a se angustiar. Não, gente, não pensa na morte, porque não precisa, sabe por quê? Vocês vão ficar assim, angustiados, sabe? Ai, não, isso é muito ruim, a gente não consegue tocar nisso, então assim, não pensa. Então, é tudo muito assim, né? Então, quando aparece que até a psicologia, assim, no meio tradicional, assim, na Uhum. formação em si, acadêmica, quando se vê diante de uma situação, cara, muito séria, muito fundamental, fala, tem isso, mas não pensa nisso. É igual aquela questão, ai, não, tem um vazio, tem uma coisa que pode transcender. Aceita que é um buraco, aceita que é um vazio, não vai, entendeu? Fica. Aí, ok, então você aprende a não pensar, né? Aprende a não confrontar, a não meditar. E óbvio que isso vai ter repercussão, porque, cara, exatamente, se eu não tenho essa questão de finitude, né? Então, eu posso fazer depois. Sim. Então, eu acho que o quê? Será que eu sou o dono, assim, da vida, né? E qual é a É? mensagem que eu vou deixar? Então, eu tudo delego. Enfim, você deixa passar o chamado da vida, você não vai corresponder. Você não consegue viver uma vida autêntica, né, Fernanda? Sim. Aquela. Não, as pessoas batem tanto no peito, não, eu quero ser, né, eu mesma, quem eu sou, não sei o quê, deixar um legado. Mas as pessoas acabam, né, buscando coisas tão grandiosas para depois, a longo prazo. Mas peraí, você está correspondendo, né, à tua vida, à tua circunstância hoje, ou anda só fugindo, né? Sim. Bateu um vento, alguém me chamou, tô indo para cá, tô indo para lá. E as pessoas, é muito recorrente aqui, elas têm dificuldades, né, diante das circunstâncias, cumprir o dever, mas não tem uma rotina, não sabe estabelecer prioridades. É claro que para você o tempo vai passar muito rápido. Nossa, Sim. o tempo passou, não consegui fazer nada. Meu Deus, achei que estava com antecedência, não tô mais. É óbvio, porque o tempo vai passar. Não é porque você não tá querendo corresponder à vida que agora a vida vai ficar. Não, beleza. Faz o que você quiser, o tempo vai passar devagar. Não vai. E aí depois, quando, né, depois de muitos anos, você vai olhar para trás, o que que você construiu, né? O que que você deixou? Como é que você serviu as pessoas? Qual é o legado da sua vida? Né? As pessoas vivem hoje em dia, eu vejo muito isso, uma ansiedade muito grande para o futuro, né? Medo do que vai acontecer, medo das coisas. É tudo sempre imprevisível. Esquece que o futuro começa agora também, com as tuas decisões, como é que você Sim. corresponde, né? Ou ficam extremamente presas ao passado, né? Naquela tristeza, porque os meus erros, ou os erros da outra pessoa, né? Então, eu vejo muitas pessoas paralisadas por isso, pelo que já passou e já morreu. Então, né, não conseguem Sim. prosseguir. Então, é tudo, você vê, né, a gente tentar, até para o pessoal aqui, a gente tentar ajudar a se instalar na realidade e no hoje, né, que é Uhum. você olha o passado como aquele que integra, óbvio, a tua biografia, e olha o futuro como algo que possivelmente vem. Porque, como a gente não sabe quando vai morrer, né? Tem o futuro. Tem, né? Tem algum Sim. futuro ali. Mas você não pode se esquecer do presente, né? É igual aquelas metas. Eu vejo isso. Tem gente com grandes metas, sonhos, objetivos. Tá, mas o que que tu tá fazendo agora? Nada. Então, essa tua Uhum. meta, esse teu objetivo não se concretizou em algo para hoje? Assim, pode ser a coisa mais banal, sabe? Sei lá, fazer uma viagem, juntar dinheiro para uma viagem, fazer uma dieta, qualquer coisa. Ou coisas Uhum. maiores, assim, mais complexas. As pessoas parecem que não conseguem mesmo ver que, opa, tem que corresponder agora. E às vezes Sim. essa é a solução, entendeu? Isso é óbvio, você pensa na morte, mas se instale hoje. É isso, né? É bem isso mesmo. E é engraçado você falando assim, porque disso tudo, né? Se a gente pega futuro, presente e passado, onde tem menos substância é o futuro, né?
Porque o presente é isso que a gente está vivendo aqui agora, né? É esse momento presente aqui agora, a gente conversando, enfim, as pessoas aqui assistindo, enfim, é esse agora, né? O passado está cristalizado, né? Já foi, já aconteceu, né? E o Viktor Frankl tem uma passagem no livro dele que ele fala algo mais ou menos assim, né? Que existem dois momentos que são importantes, né? Que é o agora e a eternidade. Sendo que a eternidade é aquilo que acabou de passar. Né? Ou seja, aquilo que acabou de passar, né, que veio à existência, aquilo que é e não vai deixar de ser. Né? Então, o início da live, aquilo que a gente conversou aqui no início da live, já foi, né? É aquilo está eterno. Né? Aquilo que a gente disse, a gente não vai desdizer, né? Não existe essa palavra, mas acho que só para fazer um paralelo aqui para o pessoal entender. Né? E isso é muito importante. E eu tenho uma palestra que eu dou, que eu falo sobre metas, que o começo dela, eu falo, beleza, pega a sua meta aí. Legal, né? Sua meta pouco importa. Você fala, meu, como assim? Se a gente está falando sobre metas, você fala que sua meta pouco importa. Nesse momento a meta pouco importa, porque se você não dá importância justamente nessa questão do instante, do agora, né? Da sua decisão, do seu coração entregue, de você realmente dando tudo, né? Porque, afinal de contas, menos que tudo é nada naquilo que a gente pode entregar, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que é, de fato, o nosso dever, né? Então, a meta nesse momento aqui pouco importa, né? Evidentemente importa, né? Mas nesse momento não importa porque o que importa é o instante. É qual a sua decisão. É evidente que uma meta para nortear, um objetivo, algo que você queira, né, fazer, em especial algo que você queira transcender, que você queira, né, servir os outros, mas é evidente que tem o seu grau de importância. Mas para além da meta, tem a questão do agora. E é por isso que existe um conceito também nessa questão de metas, né, de você atingir metas, de você não ficar paralisado, que é, independente do tamanho da sua meta, subdivida isso em mini metas. Né? Dito de outro modo, o que a gente está falando? O que importa é o instante presente. Né? Você pega a pessoa, sei lá, a pessoa quer... tem gente como agora a gente está perto do final do ano, né? A gente começa a estabelecer um monte de meta para 2020, né? Vou ler 12 livros no ano, vou fazer não sei quantas ginásticas, vou ler a Bíblia em 365 dias, agora vai, né? Aí você olha e fala, legal, vamos pegar o exemplo aqui dos 12 livros, né? Fala, legal, escuta, quantas páginas você vai ler por dia? Aí o cara, não, mas mais ou menos tanto, eu vou fazer assim, dá para ter uma média de não sei quantas páginas por dia. Fala, legal. Passa o dia 1, fala, quanto você leu? Passa o dia 2, quanto você leu? Aí passa aquela empolgação imediata, né? Chega lá no 15º dia, quanto você leu? Nada. Porque o que importa é o momento presente. O que importa é aquilo que você vai fazer naquele momento. Então, essa definição de mini-metas, para que o conjunto dela te leve a atingir alguma coisa, né? Te leve a deixar algum legado, é o que vai importar no final das contas. Porque a meta, por assim dizer, tanto faz. A minha meta e a sua meta pode ser a mesma meta para o ano que vem, por exemplo. Quem vai definir quem vai atingir ou não, se vamos atingir ou não, é o conjunto de circunstâncias que vão se apresentar à nossa frente, né? Porque uma coisa é aquilo que a gente planeja, outra coisa é aquilo que acontece, e aquilo que a gente vai dar de importância no momento presente. Isso, inclusive, tira a ansiedade, né? Tira o elemento um pouco da ansiedade, né? Não é técnica para ansiedade, não estou falando de técnica para ansiedade, não é isso. Mas quando você entende ali a questão do momento, a questão do dia, a questão do instante, o amanhã pouco importa. O que importa é aquilo que eu vou fazer hoje, que eu vou entregar hoje. E aí chega no final do dia, você avalia e você fala, legal, eu não consegui terminar tudo. Aí volta a questão da procrastinação aqui, né? Eu não consegui entregar tudo. Fala, legal, mas tem o amanhã. E o amanhã existe também para isso. Para que eu consiga concluir aquilo que eu não consegui concluir hoje. Aquilo que eu não consegui concluir hoje, mas que eu dei de tudo. Mas que eu entreguei tudo. De forma mas honesta. que eu deixei tudo. De forma honesta. Não adianta se enganar, né? Chega no final do dia e falar, legal, eu fiz tudo que dava para fazer, né? Fiquei 3 horas no Instagram, 2 horas no Facebook, mais 4 no grupo da família. Eu fiz o que deu para fazer. Não dá, né? Então, essa questão do tempo, desse critério da ansiedade, da questão de mini-metas e tudo mais, são coisas imprescindíveis para que a gente consiga avançar e não paralisar, né? Que no final das contas, né, o que importa é isso, é o dia a dia. É o movimento do dia, né? Isso que no final das contas, o que vai ficar.
Não, isso faz muito sentido, né? Porque a gente é importante a gente deixar essa mensagem, né, para nós, para quem vai assistir depois, que eu sei que a gente está em clima de feriado, todo mundo deve estar viajando, né? Mas a questão é, pouco importa mesmo a meta nesse sentido que você falou e o quão nobre ela é, né? Porque às vezes as pessoas gostam de encher muita boca, porque o meu objetivo é tal, a minha meta é tal, no sentido de, uau, olha o que eu vejo, é um patamar mais Que alto, é algo mais meta. nobre, é algo melhor. É, tá aí no que você falou, ok, o que que você está puxando aí para o teu presente, a tua submeta, e diante das circunstâncias, e diante de todas as mudanças, como é Uhum. que, né, como é que as coisas vão se reestruturar? Porque é aquilo, o futuro a gente não tem controle, óbvio, 100%, né? Então, a gente vai dançando ali, conforme a música, entre aspas, no sentido de que, né, tudo que for acontecendo vai me jogar para um lado, vai me jogar para o outro, como se fosse algo determinante, né? É. Não é, a gente tem ali a nossa liberdade dentro de todas esses elementos. Então, assim, só que então não é um discurso bonito, né? A meta, o objetivo, porque isso realmente não vai levar a lugar nenhum. Mas é que, opa, então se eu quero chegar a esse lugar, né? Então, se eu vejo que eu sou chamada a chegar a esse lugar, eu tenho condições na medida do possível, segundo as minhas circunstâncias, ok. Então, se eu vou tentar, vou chegar ali, então qual é o caminho, né? Então, quais são os submetas que eu vou botar? Por Uhum. exemplo, uma pessoa que quer ler tantas páginas, né? Ou quer criar um hábito de todo dia fazer alguma coisa. Não adianta se botar de uma forma abstrata. Não, porque todo dia eu vou, sei lá, tirar 3 horas para ler o livro. Mas peraí, qual é o horário do teu trabalho mesmo? Ah, você estuda também? Tem família? Ah, você já tentou encaixar? Então aí entra a honestidade, né? Você Sim. quer beleza, mas olha a tua rotina, as tuas obrigações. E o quê? Ah, então é 1 hora, são 15 minutos, meia hora. Não importa, o importante não é encaixar, então encaixa para que as Uhum. outras coisas andem também, né? Que às vezes as pessoas são muito 880. Agora eu vou começar esse novo hábito, então, opa, deixa de lado tudo o resto, ignoro tudo o resto. E não é isso, né? Porque aí entra de novo a questão de hierarquia ali de valores, né? De prioridades. Cara, não dá. Cada um tem uma vida, cada um tem suas circunstâncias. Você tem que ver, Sim. ser honesto dentro da sua. O que que é a tua responsabilidade hoje? Ai, não, mas é porque eu quero tanta outra coisa. Tá, mas calma. Mas com certeza você tem uma Uhum. responsabilidade hoje, um dever hoje que você tem que cumprir. Prioriza isso. E aí você vai encaixando o resto, é óbvio. Né? E não é de uma Sim. forma, a gente não fala de uma forma ruim, mas é para ver quanto de amor tem nisso, porque é natural que a vida seja assim. A gente tem deveres, tem coisas, né? Tem os direitos e tem os deveres, né? Não, porque Principalmente. as pessoas. Porque imagina se a gente não conseguisse ter nenhum dever, né? Nenhuma estrutura, cara, não existe, não existe relação humana, não existiria absolutamente nada, porque a gente estaria numa coisa tão superficial, numa areia movediça, né? O Sim. ser humano tem que ter uma certa estrutura e você fazer por amor, com amor, as coisas mais simples, né? É Sim. isso, é isso que vai dando a estrutura e é isso que você vai vivendo uma vida autêntica, vai sendo honesto, porque é aquilo, até aquela história, né? A grama do vizinho, né? Mais verde. Tipo, é muito fácil você falar: ah, se eu tivesse tal profissão. Ah, se hoje eu tivesse dinheiro tal. Ah, se a gente ficar no se, cara, paralisou. Porque por que Sim. que você vai ficar pensando em si, né? Não vai mudar a circunstância. E às vezes, se você tivesse a vida que você queria, né? Quisesse, assim, você teria outros tipos de problema. Enfim, não leva a lugar nenhum, né? Às vezes a pessoa só vai fugindo e vai se deparar com as mesmas questões, porque no fundo não amadureceu. Então, é aquela história, a pessoa sempre põe a culpa nos outros, no ambiente externo. Cara, mas nunca vai estar bom. Você pode Uhum. mudar, sei lá, de emprego, de relacionamento, qualquer coisa. Várias vezes nunca vai estar bom, porque você não olhou para si, né? Que a questão era o Sim. teu amadurecimento, né? Então Exato. tá tudo envolvido aí. Ah. Eu vou voltar no negócio que você falou da meta, que, por exemplo, só para dar um Uhum. exemplo nessa questão do coaching, né, enquanto um processo sério, né? Só para você ter uma ideia, quando chega essas metonas, né, na verdade não é quando chega com essas metonas, é qualquer meta.
Existe Aham. um protocolo de atendimento dentro do coaching, né, que é um protocolo rígido, né, uma pessoa que vai aplicar ali um processo de coaching não pode fugir desse protocolo. Quando chega a questão de uma meta, né, quando você vai ali alinhar uma meta com o seu cliente, né, com o seu famoso coach que fala por aí, existem 23 etapas, é como se fossem 23 subprotocolos que você precisa aplicar para ver se aquela meta resiste a esses protocolos ou não. Que Ali já fica no meio do interessante. caminho já, né? E Aham. muitas vezes um processo de coaching termina aí. Tem vezes que termina aí. Por quê? A pessoa traz uma situação que faz anos que ela está querendo vivenciar, né? Querendo ter aquilo ali, querendo obter aquele resultado. Quando passa por esse Uhum. processo, né? Quando passa por esse protocolo, dessas 23 etapas, a pessoa chega no final das etapas e fala, na boa, eu não sei nem para que eu quero isso. Na verdade, eu não quero isso. E acabou, morreu o Uhum. assunto. Morreu o assunto. Então, essas Nossa, que metas interessante mesmo. mirabolantes, essas metas que tem, que as pessoas às vezes trazem, né? Que não tem Uhum. substância alguma, e não só no processo de coaching, na nossa vida mesmo, né? Exatamente. Às vezes a gente faz isso também, que não tem a Sim. substância ali de uma meta mesmo, acabam nos prejudicando. Então, uma situação Uhum. é você ter uma meta que, na verdade, você nem sabe o que você vai ganhar com aquilo, o que você quer, o que você vai entregar, o que vai demandar de tempo, enfim, você nem sabe, né? Às vezes você ouve uma Uhum. história bem contada por aí e qualquer história bem É. contada, ela se torna interessante, né? Então, É e uma aí meta bonita, né? vai, né? É uma meta bonita, né? Parece que você está fazendo alguma coisa, você decidiu uma meta, então, opa, tem alguma É, coisa, né? Você tem uma meta. exato, exato. O Jonatas é um excepcional designer, viu? Um amigo meu, esse cara aqui. Ah, é? É um designer do Ah, Ítalo também. legal. E aí, Bacana. por outro lado, você tem a seguinte situação também, uma outra forma de paralisia, né? As Aham. pessoas definem ali o que querem, né? Independente de uma meta propriamente dita, enfim, a gente opera, né, no nosso dia a dia querendo coisas, né, buscando coisas. Então, a pessoa vai ali e monta um plano, né? E aí, plano aqui, Uhum. eu não estou falando um business plan, um negócio elaborado, nem nada. Quando você vai agir, sei lá, quero viajar no feriado. Uhum. Você vai olhar uma cotação, vai Uhum. olhar um trânsito, vai olhar tempo, vai olhar uma série de coisas. Então, isso já é, por assim dizer, um plano, né? Então, a pessoa estabelece Uhum. ali algo que ela quer, estabelece um plano prévio e começa a agir. Só que Uhum. a gente não. Existe o fetiche do controle das coisas e a gente não tem controle de absolutamente nada, né? Então, você tem o Uhum. plano e a vida acontecendo. E uma outra coisa que gera muita paralisia nas pessoas é não conseguir fazer essa articulação, né? E o que é articulação? Você pega, sei lá, a articulação do cotovelo aqui, né? Justamente você junta duas Uhum. situações, né? E articula para que elas funcionem. E a pessoa não consegue entender o plano dela dentro da cabeça dela, que é ideal, né? Porque na nossa cabeça tudo é perfeito, né? A hora que traz isso para a vida concreta, a pessoa não consegue articular as duas coisas, não consegue É, articular o plano e a vida real acontecendo. O que então. acontece? Ah, não, paralisei. E aí entra nisso que você falou, que eu achei fantástico você ter falado, que é o e se, né? Que é o e Ah, se. uhum. Então, o movimento, Nossa. né, que acontece no e se é muito interessante, que é quase o mesmo movimento de uma reclamação, que é quase o mesmo movimento do Uhum. quem me dera, né? Que é o quê? É. Você geralmente tem uma situação concreta, né? Você tem a situação ali Uhum. real, é aquilo que aconteceu, é aquilo que está dado, né? Aquilo que, enfim, é a realidade. Aí o e se, qual que é o movimento dele? É justamente fazer, né, montar uma situação na nossa cabeça que é ideal e perfeita. É ideal e Uhum. perfeita e que absolutamente nunca vai acontecer. Então você troca a realidade concreta que está na sua frente, que é onde você consegue de fato se mover, que é onde você consegue de fato fazer as coisas, por uma Uhum. coisa hipotética que nunca vai acontecer, perfeitinha na sua cabeça, que seria o e se, Sim. né? Ah, e se eu tivesse começado antes? E se eu tivesse feito tal Uhum. coisa? E se não tivesse acontecido aquela outra coisa comigo? Com certeza eu teria atingido aquilo que eu queria. Teria mesmo? É. Não teria não, filho. Não teria não, porque esse se é uma Uhum. situação que nunca, nunca vai vir a realidade. Uhum. E isso acaba com a gente, né? Acaba com uma pessoa que está dessa forma. Então é um outro motivo da paralisia, né? É você não conseguir Uhum. articular o plano com a realidade que se apresenta, você não conseguir se movimentar, entender isso daí e, por outro lado, entrar o IC. E só para fechar essa parte aqui, que eu já fiquei muito tempo Uhum. falando, mas só para fechar, Ah, um outro conceito que eu uso muito, Bianca, que é o seguinte, é o desapego mental do objetivo final. Isso aqui é uma das principais coisas que eu interessante. uso
para que as pessoas não se prendam e não paralisem. Por quê? A gente não tem controle sobre o resultado final das coisas, né? Então, sei lá, eu quero uma meta para perder peso, eu quero uma meta para atingir X mil reais em tanto tempo. A gente não controla especificamente aquilo, mas a gente controla as etapas do processo que cabem a nós, porque tem etapa do processo que também não cabe a gente, né? Então, por isso que eu falo, tira essa questão do apego, né, mental da meta. Então, você precisa trabalhar o desapego mental do resultado final. É você trabalhar em direção daquilo, não esperando que aquilo aconteça. Esperando o quê? Que a próxima etapa, o próximo ponto, o próximo caminhar, o próximo passo você consiga atingir. Senão não tem como. A pessoa não consegue definir que em um dia ela vai eliminar 442 gramas. Mas ela consegue definir como ela vai fazer o dia dela, como ela vai arquitetar ali o agendamento, o que ela vai comer, o que ela vai colocar para dentro do corpo dela, o que ela vai fazer de atividade física, quanto de água ela vai tomar, quanto tempo ela vai dormir. Nisso, você consegue ter um pouco mais de controle. Então, se você não tiver desapego mental do resultado final, você paralisa. Sem dúvida nenhuma. Certeza. E você começou a falar aí de gramas, enfim, e a Mandy aqui, que é da área de nutrição, apareceu. A Mandy Tomás. Não, mas é isso. E assim, até para deixar também muito claro para as pessoas, aqui em momento algum, né, porque o pessoal gosta de ouvir e usar a favor, né, de si. Em momento algum a gente está falando dessas coisas, então agora vai ter esse desapego, agora tem a questão, né, de não tenho tanto controle sobre tudo futuro, então vou fazer aqui, né, sem muitas pretensões. Deixa a vida me levar. Como é que é? Feito... como é que é? Tem aquela frase, não, né? Feito é melhor que perfeito. Feito é melhor que perfeito. Eu falo, não, meu filho, assim. Feito é melhor que não feito. Perfeito do que não é melhor que feito. Exatamente. Então, assim, vamos lá, calma, gente, calma. Então, assim, não é que fazer de qualquer jeito agora, não. Mas a gente tá tentando o quê? Moderar. É botar ali no equilíbrio, é se instalar na realidade. Então, assim, vamos fazer e da melhor forma. Tudo. Entendeu? Não tem, assim, uma diferença. Não, porque agora eu sou CEO, então eu sou melhor do que o cara que é, não sei, o motorista de Uber, né? Que é uma profissão assim, que tá bem popular atualmente. Peraí, quem é que tá fazendo com mais amor? Quem é que tá fazendo com maior entrega, bem feito, de fato, servindo melhor aos outros? É isso que é a medida, né? Às vezes eu posso, cara, tá cansada, tá irritada, mas eu vou sorrir, né? Pra pessoa pro meu familiar, pra pessoa que tá comigo. Gente, isso é ou não é heróico, né? Então as pessoas às vezes querem... Né? Não, porque eu naquele evento eu vou palestrar, ou no dia tal, vou dar o meu melhor de mim. Mas e no dia a dia, né? Nas pequenas coisas do cotidiano, né? Na beleza da tua vida. Então é isso que a gente está falando, né? Também de não ter uma duplicidade, é unidade de vida, né? Você ser a mesma pessoa e buscar as coisas boas e fazer bem. Só que viver com naturalidade. Você olha para o futuro sabendo que ele é finito, né? Sabendo que você um dia vai morrer. Isso não é ruim de falar, porque todos nós vamos. Isso é comprovado cientificamente. Vamos morrer, entendeu? Vários estudos sobre isso. Não sei se você percebeu, né? Mas não sei se é o caso. Você vai morrer. Joga no Google Acadêmico que você vai ver, gente. É sério, tem gente que morre, de fato, e a gente vai morrer também. Mas, e você, óbvio, você vai ter que se direcionar. Também não dá para deixar a vida me levar, a vida leva eu. Também não rola, entendeu? Você não tem uma direção. Aí, eu só me lembro do Ítalo falando de como é que foi gravado aquele filme lá das aranhas, aracnídeos e tal. Tipo, tu põe o secadorzinho, a aranha vai pro lado. Põe o secadorzinho do outro lado, vai pro outro. Não é assim, a vida humana não espere as coisas caírem do céu, né? Tem muita gente que fica olhando a vida alheia e fala, nossa, mas fulano é tão fácil, né? Tudo chega de mão beijada, cai do céu. Mas peraí, mas tu não viu a luta dele? Tu não viu os meios que ele botou, né? Então é isso. Então, assim, cara, e pra que querer viver uma vida assim, deixa eu ver, né, o que vai acontecer? Não é isso, cara. É olhar atento, né? A tua realidade, reconhecer que a sua vida tem um sentido, tem uma importância, né? Você tem um lugar ali no mundo e você precisa corresponder a esse chamado, né? Então, assim, lembrando que você não é o centro do mundo, né? Então, isso é muito importante. Tem um lugar no mundo, mas não é o centro.
É qualquer outro lugar, mas não é o centro, nenhum de nós, né? Porque assim, né? Então, é sair daquela história, né, de querer ser sempre, ai, sempre validado, ou que, né, que os outros me sirvam. Não, gente, vamos fazer o nosso papel, né? Vamos nós nos doarmos, nós servirmos os outros, fazer isso por amor, porque que aí você vai ver, que aí vai unir ali a naturalidade, as tuas circunstâncias, liberdade. E tudo vai fluir, e aí você vai vendo que toda aquela ansiedade toda, aquele burburinho, aquela prisão do passado, aquela tristeza, tudo vai indo embora, porque, sabe, não vai tendo substância aquilo. Então é essa a nossa luta, né? Porque às vezes as pessoas supervalorizam muito, né, alguns elementos, né? Querem contar a própria história a partir de uma dor, né? De uma coisa mais, né, complicada. Ou querem paralisar porque, ai, porque eu não, ai, não tenho nada, né? Tenho muito medo do futuro. Nossa, como isso aparece, né? E também tem muita gente Uhum. que às vezes fica desempregada. Até recebi mensagem esses dias, de uma pessoa não passou no concurso, então, né, você vai tomando aquilo como, caramba, agora definiu tua vida, né? Nossa, tua vida tinha um valor de uma prova, de um Uhum. emprego, de um namoro. Ah, como assim? Né? Então, aí a pessoa escolhe olhar para aquilo e vai definhando. É isso que eu falo, gente, quanto mais você quer que os outros passem a mão na tua cabeça, você quer ficar pegado àquilo, gente, é pior. Mais você vai definhando e mais vai paralisando e a tua vida vai o quê? Passando diante dos olhos, né? Então, acho que essa é uma Sim. das grandes mensagens, assim, pra gente deixar cara, de ser honesto, né? E de olhar pra tua vida, olhar Uhum. pro teu chamado. Então, por isso que eu acho muito interessante o coach propriamente dito, né? Bem aplicado, que é isso de puxar a cara. Vamos lá, vamos pra cima, é o quê? É o que você quer alcançar, o que você vai ser, ganhar dinheiro. Sabe, porque às vezes aqui no Brasil, né, a gente tem tanto essa tendência à mediocridade, né? Que Uhum. quando alguém se destaca, quando alguém quer algo mais, fazer algo diferente do grupo, as pessoas ficam, não, como assim? Não, isso tá errado. Não, isso é muito ruim. Não, como assim? Não, é uma mentalidade medíocre. Então, é óbvio que ninguém nunca vai conseguir progresso e algo bom em nada, porque isso aqui é ser medíocre. Não tem É, sentido. Então, é uma mentalidade que a gente tem esse dever de mudar, né, Fernanda? exatamente. Exatamente, não tem essa questão do passar na mão. Você citou o Ítalo agora há pouco, né? Teve uma das coisas que ele falou que Uhum. eu acho que é assim, muito certa, que é o quê? Nunca aceite um elogio naquilo que você sabe que você é medíocre. Nunca Bom, é aceite. verdade. Nunca aceite. Por quê? Você sabe que está se enganando. Pera só um minutinho. Amor, pega o carregador aí pra mim, por favor. Minha bateria estava cheia, mas descarregou aqui, só para não cair de vez. Aham, não, Então, beleza. peraí, rapidinho. Amor, você ouviu? Pega o carregador aí pra mim, por favor. Gente, desculpem. Então, essa questão de você aceitar, né, que uma pessoa passe a mão na sua cabeça simplesmente é o outro. Simplesmente porque você quer ser aceito, você quer sentir, né, aquele afagozinho no peito. Poxa, você está, na verdade, enfraquecendo. Você está enfraquecendo, né? Então, eu sou, em geral, um crítico ferrenho. Vou apagar a luz aqui, mas beleza. Vocês conseguem me ver, tô meio Aham. vermelho, mas vai ficar assim mesmo, para não Não, acabar a dá pra bateria. ver. É, Geralmente eu sou um crítico ferrenho a frases prontas e a frases de efeitos e tudo mais. Mas tem uma frase, né, que entrou também, né, que fala, principalmente no meio corporativo, né, que você não é insubstituível, né? Não existe pessoa que seja insubstituível. Não, Ah, meu sim. filho, Uhum. existe sim, você é insubstituível. Só que são duas faces da mesma moeda, né? Espero que ninguém saia no meio desse conceito aqui, porque senão vai ficar achando uma coisa errada. De um lado da É. face da moeda tá essa situação de que você realmente não é, você não é insubstituível, né? Você é um ser humano que não pode ser substituído. Do outro lado, né, da mesma face, da outra face, né, da moeda, tá o fator de que você não é especial, você é igual a qualquer outra pessoa, né? Então, Uhum. ao mesmo tempo que você, né, não é Legal. insubstituível, do outro lado tem a questão de você não ser especial. E aí onde eu falo essa questão de você não, ninguém pode te substituir, é justamente naquele dever que é o seu dever. Ninguém pode fazer Uhum. aquilo que é o seu dever de Estado. Se alguma outra Uhum. pessoa fizer aquilo que é seu dever, ela não está fazendo aquilo que era seu. Ela está vivendo a mais e você está deixando de viver. Então, essa questão, né, de você
entender que você não é insubstituível, que não, que é você que tem a responsabilidade de fazer aquilo, seja o que for, né? Seja pegar um lixo e levar na lixeira. Se é você que tem que fazer aquilo, faça de todo o coração, faça entregando tudo, né? Então, esse tipo de coisa que às vezes entra no nosso imaginário e acaba entrando no nosso imaginário de forma errada, prejudica demais, né? Essa, por exemplo, da questão de ninguém substituível entra como um terror ali, né? Não, se você não fizer direito, eu vou te mandar embora porque eu contrato outra pessoa que vai fazer ali. Fala, pô, legal, é verdade, vai ter outra pessoa que pode fazer aqui? Pode ter alguém que possa fazer essa atividade até melhor, mas enquanto essa pessoa tá ali, ela é insubstituível porque é o dever dela entregar aquilo. E é tão simples, né, de se dizer isso, é tão simples de entender essa situação, né? Às vezes complica o viver, né, porque a gente fica nessa questão de espera aprovação, espera para ver se estão olhando ou não, para a gente fazer algo, né? Mas na prática... Aí se o chefe fala um pouco mais direto, ai meu Deus, ele tá errado, não gosta de mim, nossa, aquela coisa. É terrível. Então, eu acho que o grande ponto, né, eu acho não, né, o grande ponto, na verdade, é a gente conseguir viver de uma forma que a gente entregue tudo, dando sentido a todas as ações que a gente vai fazer, né, sentido ali, não um sentido mirabolante, né, mas o sentido, se é um lixo, é o lixo. Se é para tirar o lixo dali e jogar na lixeira, que seja isso. Se é lavar um copo, que seja lavar o copo, né? Achar o sentido disso, né? Para que no final das contas a gente consiga ter a nossa vida vivida. Exatamente. Porque para viver... presença, né? Você está presente nisso. Para viver não basta estar vivo, né? Para você sobreviver, sim, basta você estar vivo. Para viver, precisa que você entregue tudo. Nossa, perfeito, Fernanda. Eu acho que não tinha uma forma melhor da gente terminar, né? Encerrar essa live, que daqui a pouco já até estava tendo o tempo também, mas eu acho que foi uma live, um bate-papo bem, bem descontraído, porque eu acho que essa que é a questão, né, pessoal? Quando a gente quer falar sobre coisas da vida, ainda mais temas assim que são tão recorrentes, que levam a uma paralisia, um peso, cara, a gente tem que lidar com a naturalidade que isso é. E que isso é simples, assim, entre aspas, né, de ser resolvido, que quem complica é a gente mesmo, né? É o botar em prática, mas no fundo, cara, dá para falar e é pra gente mostrar que, caramba, há esperança, há solução, há jeito. Então, por isso que a gente fala, assim, de uma forma natural, descontraída, para você ver que, às vezes, aquele teu problemão não é tão problemão assim, não. É a forma que a gente está vendo. Agora, se você está enfrentando um problema sério de verdade, que está afetando seriamente a tua vida, uma questão, isso daí você vai buscar o quê? Lá um profissional, psicólogo, psiquiatra. A gente não está falando que isso é uma besteira, não está falando que isso vai passar. Quando tem uma demanda séria, ok, você tem isso, cara, então busca logo ajuda especializada, né? Que é quem vai te ajudar. Mas no mais, né, no geralzão, que é o que mais a gente recebe aqui, o que a gente passa também, que a gente atende, é isso. E a gente resolve aqui, cara, refletindo, né, pensando um pouco. Então a gente deu todos os elementos para a gente poder se confrontar diariamente, né, para ver se eu estou vivendo ou se eu estou sobrevivendo. Exato. Né? Você gostaria de deixar mais alguma mensagem só para a gente concluir ou tá tudo certo? Não, para fechar, vai. Se as pessoas reassistirem essa live com calma e anotando, tem pelo menos aqui, né, lembrando aqui de bate-pronto daquilo que você falou, daquilo que eu falei, tem no mínimo aqui, acho que umas 6, 7 técnicas que dá para a pessoa implementar hoje na vida dela, para que ela não paralise. Né? Que nem você falou, foi um bate-papo descontraído, como eu acho que tem que ser mesmo, mas tem umas 6 ou 7 técnicas aqui no meio que dá para a pessoa pegar, né, escrever ali do lado e colocar em prática, né, para que realmente ela não paralise, para que realmente ela não se vitimize numa situação séria. E por fim, né, para eu fechar aqui minha parte, para a gente ver como a questão, né, às vezes, desse conflito que existe do coaching com a psicologia, na verdade, é muito por
desse conhecimento, em especial da questão do coaching, né? Porque aquilo que você falou é perfeito. Se existe uma demanda certa, né? Não é um coach nesse aspecto, né? Porque a gente está falando muito de objetivo, né? Se existe essa demanda séria, não é o coach que vai te ajudar. Não é uma pessoa que tem esse tipo de certificação que vai dar conta de um problema. Quem vai dar conta de um problema é um psicólogo, quem vai dar conta de um problema é o psiquiatra e não um profissional diferente disso. E aqui está a maravilha dessa situação, né? Onde cada um pode auxiliar a pessoa a avançar, né? Esse é o grande ponto. E mais uma vez te agradeço muito, né, pra gente ter... Por você ter aceito o meu convite e depois ter elaborado essa live aqui hoje. E aí eu fiz o teu convite, eu fiz, né? Sim. Não, tá ótimo. Agora você tem que marcar outra no meu perfil, viu? Ah, com certeza, é verdade. Obrigada. Não, com certeza. E até para concluir mesmo, como você falou de técnicas, enfim, aproveitar que dá para começar hoje mesmo, pessoal. Porque assim, a gente está de noite, né? Daqui a pouco acredito que muita gente vai dormir. Cara, faz teu exame de consciência antes de dormir. Pensa, como é que foi teu dia? Como é que você viveu? Né? O que não foi bom? O que pode ser melhor? Tira aí uma coisa concreta para amanhã. Então já dá para começar hoje, porque você vai ter a consciência, né? Presença e consciência. Então, é isso, Fernando. Muito obrigada, tá? Obrigado, Bianca, por fazer o convite e aceitar. E a gente marca assim, com certeza, e dá um beijo na Andressa. Dou, sim. Obrigadão. Fiquem com Deus, gente. Tá ótimo. Tchau, tchau, gente. Fica com Deus.